Copa do Mundo 2014. Dunga deve ser anunciado o novo técnico da seleção brasileira amanhã pela CBF. O nome do ex-capitão e ex-técnico da seleção brasileira é o mais cotado pela imprensa especializada. Mas será que ele é a chave para a mudança da seleção? O que é preciso fazer para recomeçar? Descubra na última reportagem da série Hora de Arrumar a Casa, o futuro da seleção brasileira, que tem produção de Débora Helena. Hora de Arrumar a Casa. O futuro da seleção brasileira. Os resultados negativos do futebol brasileiro nesta Copa do Mundo fizeram com que a seleção caísse do 3º lugar para 7º no atual ranking da FIFA. A Alemanha, atual campeã, a Argentina, vice-campeã, e Holanda, 3º lugar na Copa, lideram o ranking. Para voltar ao topo da lista das melhores seleções, o Brasil vai precisar começar logo com as mudanças. Afinal, no ano que vem, a seleção canarinho disputa a Copa América, em 2016 tem as Olimpíadas e em 2018 a Copa do Mundo da Rússia. E algumas mudanças já iniciaram. A CBF já indicou o nome do novo coordenador técnico da seleção brasileira, o ex-jogador e empresário Gilmar Rinaldi. Ele vai ficar responsável por coordenar os treinadores que estão à frente de todas as seleções brasileiras, desde a principal, das categorias de base e da feminina. Gilmar Rinaldi afirmou em coletiva de imprensa na última quinta-feira que ele foi escalado para realizar mudanças na filosofia de trabalho da seleção. O principal objetivo, quando eu fui convidado, é de começar a definir uma nova filosofia, que vai ser a base do nosso trabalho, a base de tudo. Para formar um plano com uma nova filosofia, eu vou conversar com ex-jogadores, com treinadores. Eu acho que o momento agora é de ouvir muito, ter humildade de saber o que está acontecendo. O treinador, que vai ser escolhido em conjunto com a presidência, ele vai fazer uma das coisas que eu gosto, de estudar, se atualizar. Nós vamos interagir com os outros treinadores. Nós também precisamos saber o que está acontecendo no mundo. Nós não vamos precisar copiar ninguém. Agora nós temos que adaptar esses métodos bem-sucedidos para o nosso estilo e a nossa cultura. A FIFA vai realizar no ano que vem o sorteio das eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia. O Brasil vai ter que disputar uma vaga para o próximo Mundial e vai ter como concorrentes fortes seleções como Uruguai, Chile, Colômbia e a Argentina, que foi a vice-campeã da edição 2014. Na análise do coordenador do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Futebol da Universidade Federal de Viçosa, Israel Teudo Costa, se as mudanças não acontecerem, o Brasil pode ter dificuldades para se classificar para a próxima Copa do Mundo. O Brasil vai ter dificuldade. Nós temos também que ressaltar que nesse momento a gente prepara uma nova geração, que é a geração do Neymar, a geração do Oscar, de meninos mais novos. Poderíamos até citar o Ganso, se ele se recuperar para poder voltar a jogar em alto nível na seleção brasileira. Mas há que se trabalhar muito o aspecto desses jogadores, psicológico, tático, para que eles cheguem com boas condições para poder passar pelas eliminatórias e chegar na Copa da Rússia com boas condições também de vencê-la. Outro objetivo a ser alcançado nos próximos 2 anos é a conquista inédita do ouro olímpico no futebol masculino. O Brasil possui somente 3 medalhas de prata e 2 de bronze no futebol olímpico. Nas Olimpíadas de Londres em 2012, o Brasil disputou a final do futebol contra o México, mas foi derrotado pelo placar de 2-1. Na edição de 2016, no Rio de Janeiro, o Brasil já estará automaticamente classificado para a competição, por ser país sede. Um dos principais problemas da seleção olímpica é de que ela é formada por jogadores que não fazem mais parte da categoria sub-20 e que ficam sem treinar por muito tempo. Por não serem convocados no Brasil, esses jogadores ficam à mercê de convocações de outras seleções, como é o caso do atacante Diego Costa, que hoje atua na seleção espanhola. O coordenador técnico das categorias de base da seleção, Alexandre Galo, destacou em coletiva a nova proposta de trabalho. O objetivo qual que seria? A unificação da categoria, uma divisão e uma situação de vanguarda, a CBF lançando uma diferenciação entre sub-15 e sub-17, seriam as categorias de base no Brasil, e a sub-20 unificada com a seleção olímpica /principal. E o porquê disso? Porque nessa Copa do Mundo que nós disputamos em 2014 aqui no Brasil, o México veio com um legado de 10 atletas da última Olimpíada. Nós tivemos 5 no Brasil. A Alemanha veio com 11 atletas da última Copa do Mundo. Nós viemos com 5 no Brasil. Isso é um trabalho de médio prazo.
O futebol olímpico reúne 16 países, que disputam as eliminatórias continentais para garantir uma vaga. São inscritos jogadores de até 23 anos e no máximo 3 atletas acima dessa idade. Ou seja, dos 23 jogadores convocados para a Copa do Mundo deste ano, apenas 3 vão poder estar entre a equipe olímpica, já que todos estarão com idade acima do permitido. Neymar, Oscar e Bernard, que eram os atletas mais jovens desta seleção, também vão estar acima da faixa etária permitida. Para o professor de Educação Física com pós-graduação em Futebol e Futsal da Universidade Luterana no Brasil, Jober Teixeira Júnior, o importante é que os trabalhos comecem a partir de agora. Quando a gente tem uma filosofia de trabalho, as peças se encaixam na filosofia. Que esses jogadores que vão participar de 2016, agora já em 2014, estejam à disposição para que nós tenhamos realmente jogadores em condições de disputar esse tão sonhado título dos Jogos Olímpicos e já ir preparando jogadores nesse sentido para que nós possamos montar planos de jogos, para que nós possamos ter equipes estruturadas para poder realmente fazer frente a uma competição tão importante como é a Copa do Mundo. Novos dirigentes vão assumir cargos dentro da CBF e um novo técnico está por vir. Mas é impossível dizer se nos próximos 4 anos as mudanças vão realmente acontecer e o futebol brasileiro vai evoluir. Mas a torcida brasileira segue ansiosa para a conquista de novos títulos, como a Copa América de 2015, o Ouro Olímpico em 2016 e, quem sabe, o tão sonhado hexacampeonato mundial na Rússia em 2018. Repórter Débora Helena. Todas as reportagens da série Hora de Arrumar a Casa, o futuro da seleção brasileira, assim como todas as reportagens da edição de hoje do Jornal FMG, ficam disponíveis lá no site www.fmg.br/rádio e nas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeeducativa e twitter.com/ufmgeeducativa. A série tem produção de Débora Helena.